a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E o assunto hoje aqui é a depressão. O que é mito, o que é verdade. Quando a gente fala em depressão, nosso bate-papo no programa de hoje é com a psicóloga Marta Santana. Primeiramente, Marta, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, meu bem, pela oportunidade. E aí, quando a gente fala em o que é mito, o que é verdade, sempre tem uma pergunta: tristeza, que se confunde com a depressão, como diferenciar isso? Tristeza é uma emoção, e ela é uma emoção legítima, mas que para que ela aconteça, para que o sujeito fique triste, é preciso que haja um evento que cause essa tristeza. A depressão é diferente da tristeza, porque a depressão ela acaba levando mais tempo para que o sujeito consiga sair daquele quadro. Então, normalmente, você tem um período de tristeza por um evento e que, ao longo do tempo, você vai se adaptando àquela situação e vai melhorando. Então, você volta a exercer as suas funções. A depressão, não. A depressão, ela, ao contrário disso, ela vai tirando o sujeito das atividades cotidianas, vai diminuindo o ritmo do sujeito e leva um tempo que ele já não faz mais as atividades cotidianas. Então, a tristeza é um sentimento legítimo. A depressão é uma síndrome, é uma doença. Tem pessoas que a sensação que a gente tem é que elas convivem ou aprenderam a conviver com a depressão. Isso é mito ou é verdade? É verdade. A gente tem a personalidade depressiva, que também pode ser chamada de distimia, que é um quadro de depressão mais leve, mas que acompanha o sujeito quase que ao longo da vida toda. Então, o sujeito acostuma a viver. Então, é aquela pessoa que as pessoas dizem assim: fulano é mais quieto, gosta de ficar em casa, não gosta de sair. Nem todo mundo que tem esse tipo de comportamento tem distimia, mas sempre é possível observar um quadro de distimia nesse tipo de comportamento. Então, a pessoa tem aquela distimia e aprende a viver com ela. Então, acontece algumas situações na vida da pessoa que a pessoa tem aquela emoção muito forte e aí o quadro depressivo ele aparece. Aí a gente entende que a pessoa teve uma depressão, um quadro depressivo naquela situação. E aí, depois que a situação, que o evento diminui, o evento estressor diminui, a pessoa volta para aquele quadro de normalidade distímica. Como diferenciar isso no dia a dia? A própria pessoa consegue fazer isso? O psiquiatra consegue diagnosticar essa diferença entre depressão e distimia, ou uma depressão mais grave e uma depressão distímica, ou um quadro distímico. Na verdade, o sujeito só chega no consultório com distimia por causa de um quadro depressivo mais agudo, mais intenso. Então, ele vivencia alguma situação difícil e aí a depressão aparece com mais intensidade. E aí ele procura ajuda. E aí, quando ele começa a melhorar dos sintomas depressivos mais agudos, a gente começa a perceber que há uma dinâmica distímica, que há uma dinâmica depressiva que acompanha o sujeito ao longo da vida inteira. Quando é que acende esse? Tem um sintoma que diga assim, olha, sinalzinho acendeu, está na hora de procurar um profissional de saúde? Porque nem todo mundo admite que tem depressão. Você imagine alguém que tem uma vida bastante ativa, produtiva, que tem amigos, relações sociais, eventos sociais, e de repente passa a não fazer mais isso. Não quer ir, passa a se isolar, deixa de participar de grupos de amigos. Esse é um sinal de que há alguma coisa errada. E como as pessoas podem conseguir diferenciar isso? É o quê? É o período longo? É o período, exatamente. É o tempo que a pessoa leva para sair daquela situação. Então, mais de 2 semanas a gente já considera um sinal de alerta. Então, a pessoa começa a se isolar, a pessoa não sai do quarto, a pessoa não quer contato com ninguém. A depressão, ela aparece, sim, nos eventos mais estressores, né? Quando a pessoa é submetida a algum tipo de evento bastante estressor, mas ela também tem causas orgânicas ou biológicas, genéticas. O sujeito tem uma predisposição, e aí, numa situação de crise, a depressão aparece, porque a depressão ela se instala, Dânia, quando a pessoa passa a ter a ideia que não tem saída, que não tem como resolver aquele conflito. Então, por acreditar que não tem saída, o corpo diminui as funções para que o sujeito seja poupado de sofrimento. A ideia é essa, é por isso que ele se guarda, que ele se isola, que ele economiza energia, para que ele seja poupado. Mas o corpo faz isso, o organismo faz isso, para que você leve um tempo para se recuperar, para que você se recarregue. E às vezes isso não acontece. O sujeito mantém a depressão como a única estratégia de lidar com as dificuldades. Então o processo terapêutico entra exatamente nessa situação.
de poder encontrar junto com o sujeito outras estratégias. E a família consegue sim perceber, não é só personalidade. Tem alguma coisa que mudou na vida do sujeito, que mudou nos pensamentos, que faz com que ele tenha aquele comportamento. E aí a senhora está falando que não tem essa questão de idade, falou em criança, adolescente. E em relação ao sexo, quem é que procura mais investigar se é depressão ou não? O homem ou a mulher? É a mulher. A mulher, 90% dos meus atendimentos são femininos. Isso não quer dizer que os homens não tenham depressão. Existem alguns estudos que indicam que existe para cada 2 mulheres um homem em depressão. Mas eles procuram atendimento muito menos que as mulheres. Então, elas, por terem essa coisa de expressar mais as emoções, por se mostrarem mais tristes, mais chorosas, na verdade, elas vão para o consultório porque os maridos dizem que elas estão com depressão. Eles conseguem identificar a depressão na companheira, mas não conseguem identificar a depressão neles. Eu acho que quem convive ali ajuda muito nessa história de identificar. Porque às vezes são mudanças que a própria pessoa está ali naquele turbilhão, não está nem percebendo. Ela está desanimando, mas não está percebendo. Mas a pessoa que está ali ao lado todo dia já tem uma facilidade grande, o que não dá para deixar de investigar. De investigar e acreditar no que ela diz. As pessoas que chegam no consultório, elas têm uma dificuldade muito grande de serem ouvidas, porque aquela ideia de que não é nada demais, levanta da cama, isso é frescura, isso é preguiça. Então, esses estereótipos faz com que o depressivo tenha dificuldade de dizer que realmente alguma coisa não está funcionando, que ele não está bem. Porque ter depressão socialmente é ser excluído, é ter fracassado. Isso não é real, porque assim, a depressão ela não escolhe classe, ela não escolhe cor, ela não escolhe idade. A gente estava conversando aqui, doutora Marta, com Silvia, que é do Centro de Valorização da Vida, e ela destacou exatamente isso. Às vezes as pessoas ligam para o CVV simplesmente porque precisam ser ouvidas e que não conseguem. Às vezes essas pessoas elas vivem numa casa com 5, 6 pessoas, mas elas não conseguem ninguém. Porque as pessoas não acreditam, ela não aparece fisicamente, ela é psicológica, então ela muda toda uma estrutura do sujeito, ela muda um sistema de crenças do sujeito, ela vai desligando, ela vai afastando a pessoa dos relacionamentos. Então, algumas pessoas ficam cansadas de ouvir sempre o mesmo discurso, aquela pessoa que está sempre se queixando de alguma dor, de alguma situação ruim, que a vida não tem sentido, que as coisas estão ruins. Então, as pessoas acabam se afastando um pouco desse discurso e aí elas, consequentemente, perdem esse contato social. Pela experiência da senhora lá no dia a dia do consultório, tem alguma causa que se destaque para o start dessa depressão? Por exemplo, uma insatisfação no ambiente de trabalho, ou além dessas questões que a senhora trouxe, que é o fim de um relacionamento? A maioria dos meus pacientes são mulheres e a queixa maior de todas as mulheres adultas que eu atendo é relacionamento e filhos adultos. De alguma forma, nesses casos, existe um tipo de decepção que faz com que ela diminua aquela função de afeto, de motivação para o trabalho. Às vezes os filhos saem de casa e elas se sentem desmotivadas para o trabalho da casa, do cuidado da casa. Eles estão mais cansados, já não têm mais o hábito de sair, então ela se sente desprestigiada pelo parceiro. Então, assim, 90% dos casos que eu tenho é relacionamento amoroso e filhos adultos. Mas isso não quer dizer que seja só isso que causa depressão. Você acha que tem muito a ver com essa questão das pessoas terem um hábito mesmo? Ser a natureza das pessoas, estar criando expectativas, por exemplo, esperando que os outros ajam da forma que você quer que eles ajam, assim, acaba tirando um pouco assim, a independência de atitude da outra pessoa. E aí acaba se frustrando mesmo. Pois é, porque tem uma diferença muito grande entre o outro idealizado, aquilo que eu idealizo para uma pessoa, que ela deveria ter, o que ela deveria ser, né? E aquilo que é real. E às vezes o choque dessas duas coisas me deixa meio perdido, eu não consigo resolver esse conflito. De novo, a história do conflito. Eu não posso resolver, mas eu só tenho isso. Essa é a pessoa idealizada e não a pessoa real.
Então, essa pessoa real, a gente precisa de um tempo para trabalhar, para entender. Então, é exatamente por isso que elas vão. Porque elas imaginam um parceiro que deveriam ser mais compreensivos, mais amorosos, que dessem flores, que fossem mais atenciosos. E, de repente, eles estão envolvidos com as suas próprias questões. Então, aí começa esse período de tristeza, aí começam os indícios, né? Ela começa a ficar triste, ela começa a se isolar, ela não diz o que sente, ela tem dificuldade de expressar suas emoções, que não está satisfeita e não diz por quê. Elas começam a entender que, de alguma forma, elas estejam contribuindo para aquela indiferença do parceiro. Às vezes o parceiro está com um problema no trabalho, não tem nada a ver com a casa, não tem nada a ver com elas. Então elas acham que tudo é com elas, que tudo é por causa delas. E aí o trabalho vai exatamente mostrando saídas e estratégias diferentes para resolver vários conflitos. Acho que aceitar as diferenças é um bom começo. Para se frustrar menos, para diminuir um pouco as expectativas que as pessoas criam das outras pessoas. Essas diferenças, elas costumam unir, porque aquilo que o outro tem, que eu admiro, faz com que eu me aproxime. E, de repente, essas diferenças na vida conjugal já não são importantes, já não valem mais a pena. Eu preciso ser o outro precisa ser como eu, para que nós possamos ser felizes. Isso não é verdade, não é real. Às vezes é uma questão de ajuste mesmo de vida, de compreensão, de conversar com pessoas que entendam o que elas estão dizendo. Então, é real. Não, o que elas estão sentindo é real. A emoção é real. Mas por que elas estão sentindo isso? Será que tudo isso não está baseado num pensamento que está distorcido? Uma ideia que você criou sobre casamento, sobre o outro? Provavelmente esses pensamentos eles estão distorcidos. E o outro nunca vai poder corresponder e assim você nunca vai poder ser feliz por isso? E aí a gente está falando de coisas de fato, da rotina e do cotidiano, doutora Marta. Daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo. A gente vai ao intervalo e a gente volta já. 2 minutos.